Muito boa noite. Bernardino José Torrão Soares, 41 anos de idade, jurista, desde 1995 que é deputado na Assembleia da República pelo Partido Comunista Português. É o candidato pelo Partido Comunista à Câmara Municipal de Loures e hoje é o nosso convidado aqui em estúdio para esta primeira entrevista sobre o perfil do homem e do candidato. Muito boa noite, Bernardino Boa noite, Soares. Helena. Muito obrigada por estar aqui connosco. Antes de mais, e uma vez que foi tantos anos deputado e continua a ser deputado da Assembleia da República, já é uma figura conhecida, portanto é uma figura mediática, mas as pessoas ainda não conhecem verdadeiramente quem é o Bernardino Soares. Quem é o homem Bernardino Soares? Bom, é uma pessoa que tem dedicado os últimos anos da sua vida à causa pública, a defender ideias e princípios na Assembleia da República, a fazer propostas para políticas alternativas e que tem, em simultâneo, desempenhado essas funções com uma grande ligação à realidade, ao concreto, aos problemas das pessoas. E tenho também, nos últimos anos, reforçado e retomado uma ligação ao Conselho de Loures. Sou eleito na Assembleia Municipal desde as últimas eleições. Enfim, no passado fui eleito na Assembleia de Freguesia de Camarate, que é a minha terra, portanto, neste momento, acho que esta proposta, este desafio que o meu partido e a CDU me lançaram de ser cabeça de lista à Câmara Municipal de Loures e, portanto, candidato a Presidente da Câmara Municipal de Loures. Foi um desafio lançado. Foi um desafio lançado que eu abracei com toda a vontade, entusiasmo e com uma grande afetividade, porque ali é a minha origem, é o meu concelho, foi ali que iniciei a minha atividade política, na Juventude Comunista, na Assembleia de Freguesia de Camarate, no movimento associativo, e é uma terra, um concelho com uma enorme diversidade, mas que precisa bem de um grande empenhamento ali. E o que eu me proponho é levar para o Conselho de Loures, para a presidência da Câmara, o empenhamento e a combatividade e o rigor e a aplicação dos princípios que defendemos, que tenho praticado na Assembleia da República. E antes de pensar, antes de decidir se iria avançar ou não, qual foi a sua principal motivação? Pensou, obviamente, que iria ter de deixar, ou irá ter de deixar, obrigatoriamente a Assembleia da República no papel de deputado e passa agora a exercer uma função que é completamente diferente, quer queiramos, quer não. Qual foi a sua principal motivação para fazer essa escolha? Bom, eu gosto muito de estar na Assembleia da República, Sente-se em casa já. É uma função que me deu grandes alegrias, apesar da política ser negativa, mas deu uma grande gratificação poder expressar ali os sentimentos de tantas pessoas que têm problemas e tantos sentimentos sobre o que é que deve ser a evolução do país. Mas eu confesso que neste momento da minha vida varia e vejo com enorme agrado passar para uma função como desejo, se a população do Conselho de Loures assim o entender, como espero, de ligação mais direta aos problemas das pessoas. Eu sei que a Câmara Municipal não resolve todos os problemas das pessoas, não está na mão da Câmara Municipal resolver os problemas gravíssimos que temos do desemprego e dos baixos salários, não é? São não problema é, nacional. É evidente. Mas tem um papel determinante no recuperar de um concelho que tem perdido peso político, económico e social nos últimos anos e também cultural. Um concelho que quase que podemos dizer desapareceu do mapa. Um empresário dizia-me há uns dias, estive a conversar com ele, um importante empresário ali do concelho, que o que sentia mais ali no concelho é que o concelho desapareceu do mapa. E eu acho que isso é uma boa análise. Não é por questões de notoriedade na comunicação social, é porque um concelho com 200 mil habitantes, 205 mil habitantes, com a diversidade e a riqueza que o Conselho de Loures tem de ter um peso político, junto da Administração Central para reivindicar para o Conselho as decisões e os investimentos que são indispensáveis e mesmo um peso suficiente para atrair investimentos para o território do Conselho. Nós não podemos resolver todo o problema do desemprego, que isso depende de políticas nacionais, mas podemos ou não criar as condições para que outros investimentos venham para o Conselho e assim se crie emprego e se crie desenvolvimento e até se crie receita para que depois a Câmara possa intervir noutras áreas, nos equipamentos sociais, no apoio à cultura. Acha então que Loures nos últimos anos desenvolveu muitas carências? Loures perdeu o seu lugar
no panorama municipal nacional. Perdeu o seu lugar. E eu proponho-me recuperar esse lugar. Não por qualquer jactância de que Loures tem que ser, enfim, mais ou menos que os outros concelhos, mas porque penso que há ali potencialidades e capacidades daquela gente, da nossa gente do concelho, que estão desaproveitadas e é preciso responder melhor perante elas. E é isso que eu proponho, levar a minha experiência política, até a minha capacidade de diálogo com pessoas de outros partidos, até com muitos dos que estão no governo, por exemplo, não é? Com quem, aliás, já falei, com vários deles já falei de problemas ali do concelho, mesmo estando ainda na oposição, e levar toda essa experiência e toda essa maneira de fazer política para a presidência da Câmara de Loures, e penso que isso para mim será um desafio apaixonante. Já tocou no assunto, mas eu peço para concretizar um bocadinho mais. Porquê Loures? E porquê não Lisboa, por exemplo? Porque Loures é que é o meu concelho. Eu não nasci, porque se nascia nos hospitais de Lisboa, já não se nascia em Loures. Aliás, só temos hospital com maternidade agora há pouco tempo. Foi uma velha reivindicação. Aliás, o hospital concretiza-se porque durante muitos anos a CDU criou as condições para isso, designadamente com o encontrar e a disponibilização do terreno. Nasci em Lisboa, mas a minha vida fez-se a partir de Loures. Fez-se a partir de Camarate, onde a minha mãe ainda vive, o meu pai, portanto, onde tenho já ali eu já não vivo lá, porque depois a vida deu muitas voltas e nem sempre a gente consegue fazer corresponder a nossa afetividade e o sítio onde gostaríamos mais de viver com as necessidades da vida e com as possibilidades e com a organização da vida. Estudou e começou a exercer funções tão cedo. Estudei em Camarate, depois estudei na escola secundária de Sacavém e depois estudei na faculdade em Lisboa. A faculdade era em Lisboa. Faculdade de Direito. Sim, na Faculdade de Direito. E, portanto, ali, apesar de não viver ali em Camarate e no concelho, ali é o meu território, é a minha terra e isso nunca deixou de ser assim. E eu quero muito estar ali a tempo inteiro. E é isso que gostaria de fazer a partir do próximo mês de outubro ou novembro, quando for a tomada de posse. Qual é o seu modelo de gestão favorito numa autarquia? Já pensou bem sobre essa situação? Sim, vamos lá ver. Uma questão fundamental é, uma autarquia tem de estar próxima das pessoas. Isto é, tem de dar resposta às reclamações, às perguntas, às sugestões das pessoas. Hoje uma coisa que nos é dito muitas vezes, nos contactos com a população, é que muitas vezes as pessoas contactam a autarquia e não têm resposta. A resposta pode nem sempre será aquela que as pessoas mais gostariam de ter, mas a política municipal tem que ser feita em contacto com as populações com a maior proximidade possível. E isso é um aspecto fundamental. Ouvir as populações e trazer os seus anseios para aquilo que é a gestão municipal. Depois é preciso gerir bem. O dinheiro não é muito, apesar da Câmara de Loures ter recursos, é uma Câmara grande a nível nacional. Mas é evidente que os governos, ao longo dos últimos anos, têm vindo a cortar nas verbas para os municípios e nós não ignoramos essa realidade. Há constrangimentos hoje que não havia há 10 ou há 15 anos atrás, certo? Era mais fácil há 10 ou há 15 anos atrás ser-se Presidente da Câmara. Era, sem dúvida. Todos os constrangimentos que hoje existem, com a lei dos compromissos, com uma série de outras regras que, por exemplo, impõem uma organização da estrutura dos serviços municipais que não é aquela que responde às melhores necessidades das populações e da organização dos serviços. Há uma série de constrangimentos que derivam deste ataque ao poder local que tem sido feito nos últimos anos, que tornam a gestão mais complexa. Mas o que nós vemos é que há um enorme desperdício, uma enorme desorganização na Câmara atualmente. E isso pode e deve ser corrigido. E essa é uma das apostas que temos. Pôr a Câmara, os serviços, a funcionar bem, a aproveitar bem os recursos, a dar o máximo de resposta com os recursos que temos. E isso não está a ser feito neste momento e é uma das apostas que nós temos para o futuro. E nisso, por exemplo, a questão dos serviços municipalizados é decisiva. Os serviços atravessam hoje uma enorme crise que tem a ver também com a proposta de privatização que a Câmara de Odivelas está a procurar fazer, o PS na Câmara de Odivelas. É um tema que vamos voltar mais à frente com certeza, a explorar. É um tema decisivo neste momento. Nós dizemos, e penso que é justo dizer, que a degradação de gestão, não dos trabalhadores, das suas competências, da capacidade dos serviços, mas de gestão nos últimos anos, abriu caminho para esta situação, a gestão da responsabilidade do PS em Loures, e, portanto, os serviços precisam de ser recuperados. Nós, por exemplo, não podemos aceitar
que o último balanço do trabalho dos serviços mostrou que as perdas de água da rede aumentaram cerca de 37% para 41%. Isto é absolutamente inaceitável. Eu sei que numa rede de água há sempre perdas. Mas isto é um nível inaceitável. É um desperdício. É um desperdício. E porquê é que há este desperdício? Porque não foram feitos os investimentos ao longo dos últimos anos. Por exemplo, em matéria de rede de água, em 2012, só se investiu, de facto, 26% do que estava orçamentado. Ora, assim não vamos lá. E, portanto, gerir melhor. Portanto, pôr a Câmara... Proximidade, gestão rigorosa e competente. Depois, é preciso que a Câmara, não sendo essa a sua competência principal, tenha uma política para aproximar do Conselho de Investimentos e para trazer... Tem faltado em Loures isso, a seu ver? Eu acho que sim. Alguns empresários dizem-me que pelo menos precisavam de saber com o que contam do lado da Câmara. E a instabilidade é tão grande que isso nem sempre acontece. Por exemplo, neste momento houve uma desvalorização imensa do Departamento de Atividades Económicas. E isso é um departamento-chave neste momento. O Conselho, para se desenvolver, precisa de ter para os empresários, para as empresas, para quem quer investir, um interlocutor sólido. Não é preciso muita gente, mas que tenha uma vocação específica para aquela atividade e tenha uma proximidade muito grande junto à administração da Câmara, dos vereadores da maioria. Eu penso que isso não está a acontecer. Sr. Soares, das suas características, do seu perfil, o que é que mais destaca que se encaixasse na perfeição, que se encaixe na perfeição em todas essas necessidades que tem a figura de um Presidente de Câmara? Bom, acho que sou uma pessoa que tem facilidade em falar com a população. Está habituado Tenho, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, desde o anúncio da minha candidatura e também antes, meramente como eleito na Assembleia Municipal, tenho tido muitíssimos contactos com a população, todas as semanas, em vários momentos o faço. Este domingo, por exemplo, estive toda a manhã em Fanhões e o que acontece é que... Portanto, já começou a campanha, basicamente. Não é bem uma campanha, mas nós, para nos darmos a conhecer, para darmos a conhecer as nossas ideias e também para perceber quais são os principais anseios das pessoas, precisamos de falar com elas. Claro. E é isso que eu estou a fazer. Não vamos com nenhuma banda, nem nenhum carro de som atrás, nem com bandeiras, mas andamos na rua a falar com as pessoas, a ouvir o que elas têm para dizer, a apresentar as nossas ideias, estas que aqui estou a dizer, e é muito gratificante. Só tenho tido boas reações e isso dá-me um grande ânimo para continuar, e é isso. Portanto, eu sou assim, gosto de falar com as pessoas e penso que tenho facilidade em compreender os seus problemas e também em dizer com franqueza qual é a minha opinião. Nem sempre é igual à opinião das pessoas. Isso de dizer que se está de acordo com tudo à frente e depois fazer diferente quando se tem que decidir, eu penso que tem sido uma característica da gestão do PS nos últimos anos. Um monte de gente me vem dizer, bom, estiveram cá, prometeram assim e depois afinal não aconteceu nada. Isso comigo e connosco não vai ser assim. É um homem de palavra. Sim, para o bem e para o mal. Vai haver muitíssimas coisas em que nós não vamos conseguir dar de imediato a resposta que as pessoas sentem como justa. Mas é preciso explicar-lhes porquê. E manter a palavra. Agora, quando se assume um compromisso, ele deve ser cumprido. E eu penso que isso vai fazer uma grande diferença na gestão da Câmara quando nós, como desejo vencermos, estivermos à frente dos destinos da Câmara Municipal de Loures. Portanto, este é um aspecto também muito importante. Proximidade, boa gestão, trazer investimentos e, portanto, ter uma palavra certa para com todos os interlocutores. E há uma outra coisa que é indispensável. Nós precisamos de ter uma voz mais forte junto do Poder Central. Nós o que tivemos nos últimos anos foi, durante todo o tempo em que o PS esteve no Governo da República, a Câmara tinha uma atitude, a Câmara PS tinha uma atitude de uma certa complacência com uma série de eliminação de serviços que foi acontecendo, e aliás continua a acontecer, embora agora o Governo já não seja do Partido Socialista. E qual é que acha que deve ser a relação entre o Presidente de Câmara e o Poder Central? Tem de ser uma relação com maior afirmação das necessidades da população. A Câmara é o primeiro representante das pessoas do Conselho de Loures junto do Poder Central e tem que exercer esse papel. Eu não digo que se consegue obrigar o Poder Central a fazer tudo o que nós queremos. Com certeza que não é assim. Agora, há uma grande diferença entre aceitar com grande passividade tudo o que vai acontecendo e exigir que seja de outra maneira. E estar junto das populações a exigir que seja de outra maneira. Eu dou-lhe um exemplo. O processo de retirada de uma parte do território do Conselho de Loures para o Conselho de Lisboa foi feito com uma total passividade, apesar da oposição declarada nos documentos, nas reuniões de Câmara, do Presidente da Câmara de Loures.
Eu acho que isto não podia ter acontecido assim. Se fosse Presidente da Câmara de Loures nessa altura, o que é que teria feito? Teria discutido de outra forma este problema, porque não se pode aceitar que assim, sem nenhuma compensação pelo menos, o território seja retirado ao Concelho de Loures, quando as populações que iriam beneficiar daquela área de expansão para áreas de lazer e para outros equipamentos, sofreram com a implantação da Expo 98 e foi-lhes dito que esse sofrimento, esses problemas que tiveram na sua vida quando foi a implantação da Expo 98, teriam como compensação uma requalificação da zona ribeirinha. Ora, isso agora deixou de estar ao alcance do município de Loures. Aliás, com problemas agravados. Por exemplo, para a freguesia de Sacavém, o único sítio viável para instalar um novo equipamento educativo que é necessário na freguesia era naquela zona. E agora deixou de ser, porque a Câmara de Lisboa não vai instalar ali uma escola para servir a população de Loures, porque não é a sua primeira necessidade, como é evidente. E estes problemas tinham que ter sido discutidos de outra maneira, para além da perda de receita que teremos. Dizem que se estima em 3 milhões de euros por ano, o que é um dinheiro bastante significativo. Portanto, é preciso defender de outra maneira os interesses do Concelho, com combatividade. É assim que nós nos fazemos respeitar. Portanto, combativo, reivindicativo, foi a experiência que lhe ensinou tudo isso, ou já de si, quando era jovem, fazia parte da juventude comunista? Sempre fui. Mas a vida tem-me ensinado que nós, calando as nossas ideias e os nossos justos anseios, não resolvemos os problemas. Como costumamos dizer, quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta, perde-se sempre. E nesta altura em que as autarquias perdem cada vez mais verbas, em que as transferências de verbas são cada vez mais escassas, ainda é possível fazer uma gestão autárquica que satisfaça a necessidade das populações? Ainda é possível trazer benefícios para as populações? Não digo os mesmos benefícios de há 10 ou há 15 anos, quando havia necessariamente mais verbas, mas agora a realidade é que há menos dinheiro nas autarquias, mas há mais competências delegadas nas autarquias. Isso é verdade. É possível fazer-se uma gestão ainda eficaz para as pessoas? É mais difícil, embora a vantagem das autarquias é que com menos dinheiro fazem mais. Isso é assim. A reprodutividade do investimento a nível das autarquias locais, independentemente agora no plano nacional, independentemente das forças políticas, é muito maior do que a do investimento da administração central. E, portanto, dar mais meios às autarquias é sempre uma maneira de utilizar melhor o dinheiro. Agora, o que tem acontecido é que de facto o que disse, é que têm sido transferidas para as autarquias competências cada vez maiores e, como se costuma dizer, a mochila financeira que devia acompanhar essas competências não veio completa. Mesmo em Loures aceitaram-se uma série de competências, algumas ainda estão em transição na área educativa, mas não veio dinheiro suficiente para fazer face a isso. Isso talvez tivesse de ter sido negociado de outra maneira. Bom, há coisas que poderemos ainda tentar alterar e outras que estão e teremos que viver com elas. Mas mesmo assim, eu digo que, apesar de todos esses constrangimentos, é possível fazer coisas. É possível fazer melhor, é possível governar mais para as pessoas e é nisso que nós apostamos. Eu penso que esse trabalho continua a ser uma das grandes riquezas da nossa democracia e eu terei muito gosto em participar nele com todo o afinco. Acha que enfim, esta limitação por falta de verbas e por falta de meios económicos, que é sem dúvida a crise que o país neste momento está a sofrer, acha que isso também, como resultado direto ou indireto, também causa, também causa algum tipo de concentração de poderes no Governo Central? Sim, porque hoje o Governo criou, este Governo em particular agora nos últimos 2 anos, criou instrumentos que condicionam a gestão das autarquias, desde logo a lei dos compromissos, que é um absurdo, cria situações, não é só nas autarquias, em alguns organismos da administração pública, como os hospitais, também cria enormes constrangimentos. Mas há um garrote financeiro enorme neste momento, e quer ao nível das possibilidades de endividamento, quando o endividamento das autarquias era muito inferior àquilo que era uma margem irrisória daquilo que é o endividamento do Estado, quer quanto à possibilidade de usar os fundos próprios. Por exemplo, o Governo determinou que os acréscimos do IMI que decorrem da reavaliação das habitações têm de ser utilizados para amortizar empréstimos. Ora,
há muitos empréstimos que são antigos, têm taxas de juros baixas e, portanto, não há nenhuma vantagem em vez de usar esse dinheiro para investimentos que são neste momento muito necessários às pessoas, por exemplo, no apoio social, em ir pôr esse dinheiro para amortizar empréstimos que não pesam sobremaneira nas finanças das autarquias. E, portanto, esse tipo de constrangimento está a deixar, de facto, as autarquias com mais dificuldades, mas é possível fazer melhor e nós também temos uma esperança de que esse tipo de política seja alterado e que este caminho que estamos a levar no país não vai durar para sempre e vamos ter que o inverter algum dia. Acha que essa inversão passaria pela regionalização? Qual é a sua opinião? A regionalização é um elemento muito importante, está previsto na nossa Constituição e teria enormíssimas vantagens, porque permitiria descentralizar do Estado para um nível intermédio entre as autarquias locais e a administração central, competências que podem ser geridas a nível regional. Mas o que o Governo está a fazer é uma coisa, é o pior de tudo, isto é, quer criar as chamadas comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas com gente que não tem legitimidade democrática, que não é eleita pelas populações, e depois dar-lhes competências que também vão, mais uma vez, condicionar a gestão das autarquias. Eu devo dizer que há algumas das matérias, por exemplo, de ter de haver pareceres vinculativos dessas entidades supramunicipais para determinadas decisões orçamentais das câmaras, foram retiradas da lei por proposta do meu partido. Mas a lei continua com este padrão base, que é inaceitável, que é ter umas entidades supramunicipais que não são eleitas pela população, como seriam as regiões, que têm poderes sobretudo retirados às autarquias e não delegados pela administração central, portanto, o que estamos é a ter uma concentração e não uma desconcentração e condicionando a gestão das autarquias. Nós não temos nada contra, é aliás muito vantajoso o associativismo municipal, mas ele tem de ser feito numa base de cooperação e voluntária, isto é, os municípios têm de transferir para as entidades supramunicipais que queiram constituir as competências que querem transferir e não aquelas que são impostas pelo Governo. E isso faz toda a diferença. E, portanto, trata-se de uma regionalização encapotada, mas sem legitimidade democrática e retirando às autarquias quando o que devia era ficar com poderes da administração central. Mas acha que no contexto atual de crise aguda, faria sentido neste momento chamar-se outra vez à discussão a regionalização? Loures, que é a sua Câmara, neste momento, teria a ganhar com isso, por exemplo? Todas as câmaras e todo o país teria a ganhar com isso. Eu sei que não há grande ambiente político para isso, porque se colou à regionalização uma ideia de mais gastos, mas é ao contrário. Porque a regionalização seria um órgão eleito que substituiria organismos do Estado dependentes do Governo, da Administração Central, que existem e têm vencimentos, e têm equipas de apoio, têm funcionários, as CCDRs, uma série de estruturas ao nível da saúde, ao nível da educação, a vários níveis. E, portanto, acabaria por poupar dinheiro e gerir melhor o dinheiro que temos. Eu sei que o ambiente político não está para aí virado, mas continua a ser uma solução que um dia penso que o nosso país tem que adotar, precisamente para poupar dinheiro, para gastar melhor o dinheiro e não para gastar mais, que isso é o que acontece hoje, com entidades que existem de facto, que têm dirigentes, que têm funcionários e não têm legitimidade democrática, dependem do Governo. E hoje em dia nota-se cada vez mais a carência das populações, as carências múltiplas das populações e o poder local é de alguma forma o meio de socorro mais próximo. De alguma forma não, é mesmo. As pessoas recorrem muitas vezes às juntas de freguesia por questões, por diferentes questões, por diversas questões, com pedidos de ajuda e são as próprias juntas e as próprias câmaras que ajudam diretamente a população. As autarquias estão hoje a desempenhar um conjunto de funções que não estão propriamente inscritas nas suas competências. Só que, pela sua proximidade com as populações, é impossível não darem alguma resposta a essas necessidades. Quando fez parte da Junta de Freguesia Não foi da Junta, foi da Assembleia de Freguesia. As coisas eram diferentes, não havia ainda esta evolução, mas hoje a minha freguesia em Camará tem também uma loja social, por exemplo, não é? Onde procura ajudar as famílias mais carenciadas. Tem um trabalho conjunto com outras instituições da freguesia, IPSS e outras, e com a Segurança Social e com a própria Câmara, para procurar, enfim, recensear as situações mais graves e procurar ajudá-las. O facto é que estas
competências que na prática se estão a desempenhar não têm financiamento por parte do Estado. São retiradas dos orçamentos que já existem das juntas e das câmaras, com prejuízo de outros investimentos, como é evidente. Mas, enfim, nós, talvez o que tínhamos que fazer não podemos fechar os olhos a esta realidade, temos que, estando próximos, responder com proximidade, mas também temos que, em simultâneo, exigir do Poder Central, não só outra política que retire as pessoas da pobreza, que lhes dê emprego, que melhore as reformas, que melhore os salários, mas também as respostas em concreto, em que têm que dar um apoio que não estão a dar, da parte da Administração Central. A Administração Central está a descarregar o Governo as responsabilidades sociais nas IPSS e nas autarquias locais. E depois, entretanto, corta as prestações sociais, corta o subsídio de desemprego, corta tudo. E as consequências depois vêm-se, cá em baixo, junto das pessoas. E aí as autarquias estão a ter um papel cada vez mais exigente e muitas vezes sem capacidade para responder a tudo. Isso é hoje uma evidência. Já me disse aqui que já tem circulado pelas ruas de Loures a dar-se a conhecer e a passar a sua mensagem diretamente à população. A que dificuldades, conversando com as pessoas, a que dificuldades é que o Bernardino Soares é mais sensível? Olha, eu devo dizer que as principais dificuldades de que as pessoas falam são as que têm a ver com a situação que o país está a viver. É o desemprego, a falta de dinheiro, os salários que não chegam, o aumento da eletricidade e da saúde e todas essas situações. Isso está muito presente e não pode ser de outra maneira. Não, eu acho que estas eleições autárquicas, não sabemos o que é que vai acontecer com a situação política nacional até lá, mas seja como for, as pessoas vão estar muito condicionadas por uma situação social e económica que é dramática. E nós não podemos ignorar isso. E eu não ignoro. E respondo também a essas questões e procuro mostrar que há alternativas e que que o país pode ser governado de outra maneira. Mas depois também é verdade que levantam questões que têm a ver com a situação municipal. Olha, uma questão muito levantada é o problema da recolha do lixo. Está sistematicamente a ser levantada nas suas várias vertentes, dos circuitos que não são suficientes. Não é só em Loures, é porque esta outra polémica. Da lavagem dos contentores, enfim, esse é um problema muitíssimo sentido. Depois também há o problema dos cortes sistemáticos no abastecimento de água por rupturas da rede. Há também o problema da rede viária. Há uma série de vias municipais que estão profundamente degradadas e nós hoje temos uma situação em que, sendo isso competência da Câmara Municipal, a Câmara Municipal responde às necessidades que as juntas de freguesia de todos os partidos vão pondo, dizendo que nós não temos dinheiro para comprar alcatrão, comprem vocês e nós metemos lá as máquinas e os trabalhadores. Ora, as juntas em geral não têm dinheiro para fazer esse investimento, nem faz parte das suas competências. Portanto, a rede viária também é uma questão muito sentida e tenho recebido mesmo mensagens via eletrónica com estas preocupações, também recebo muitas por e-mail e para o Facebook e para todo o lado, mas isso é bom, a gente tem contacto com uma série de questões. Isto são algumas das questões que temos vindo a encontrar. Agora, há uma coisa que é muito importante e que eu acho que esta nossa candidatura também dá resposta. É que ela, digo isto sem qualquer vaidade própria, é porque é um projeto de credibilidade, o projeto da CDU para o Conselho de Loures. Esta candidatura aparece às pessoas como um sinal de esperança, como uma demonstração que, não se prometendo milagres, coisa que as pessoas valorizam muito, as pessoas valorizam imenso quando nós dizemos, nós não vamos aqui fazer promessas fáceis, vamos analisar esses problemas, há compromissos que assumimos, mas não vamos dizer que vamos construir aqui o equipamento X e ali o equipamento Y, sem saber se isso é possível, porque de serem enganadas as pessoas já estão fartas. Mas o que eu estava a dizer é que as pessoas olham para nós com uma grande esperança, não de que vamos resolver todos os problemas do mundo, porque isso não é possível, ninguém pode prometer isso, mas de que alguma coisa vai mudar, e vai. Ser uma figura mediática traz-lhe alguma vantagem É evidente que ajuda, porque é mais fácil ir à conversa com as pessoas quando elas nos reconhecem do que quando não reconhecem, mas às vezes as pessoas não me reconhecem, eu falo com elas à mesma e falamos dos problemas que elas sentem. O que é que lhe têm dito na rua, que o gostam de ver? Sim, no muitas Parlamento? vezes, e muitas dizem-me que gostavam muito de... Curiosamente, no Conselho, muitas dizem-me que gostavam muito de me ver como Presidente da Câmara de Loures. Quando ando noutros sítios fora do Conselho, muitas dizem-me que têm muita pena que eu saia da Assembleia da República, mas eu a isso respondo, mas há 205.054 pessoas, segundo os censos de 2011, no Conselho de Loures, que precisam muito do meu empenhamento e eu estou muito disponível para o dar para o Conselho de Loures.
É um político a 100% ou a 90%? O que é que isso quer dizer? Como é que é a sua vida para além da política, uma vez que só o vemos no Parlamento? Não, gosto de fazer outras coisas. Agora, confesso que tenho menos tempo, porque eu continuo a desempenhar as minhas tarefas na Assembleia da República e a não faltar aos meus compromissos na Assembleia da República. A situação política exige e é assim que se deve cumprir o mandato. E eu continuo a desempenhar e a cumprir o meu mandato na Assembleia Municipal praticamente não faltei durante todo o mandato, e para a semana há outra reunião e lá estarei, e ao mesmo tempo neste programa de contactos com as populações, com as coletividades, com os bombeiros, com encontros com empresários. Enfim, o tempo falta agora para outras atividades, mas eu acho que é um tempo muito bem empregue e que vai trazer bons resultados para a nossa candidatura e esperemos também para o Conselho de Loures. Vai também fazê-lo despender do mesmo tempo ser Presidente de Câmara ou vai fazê-lo despender de mais tempo ainda? Eu acho que ser Presidente de Câmara, em termos de ocupação de tempo, é uma função talvez mais exigente do que ser deputado na Assembleia da República. Ou, pelo menos, a gestão do tempo é mais difícil, porque as necessidades, eu prevejo que sejam muito grandes e com muitas situações que nós hoje não conhecemos, mas que provavelmente vamos descobrir se ganharmos a maioria. O que eu prevejo é que haja uma enorme exigência, mas estou disponível para responder a isso. Se for eleito em outubro Presidente da Câmara Municipal de Loures, qual vai ser o seu primeiro grande desafio? Bom, o primeiro grande desafio vai ser impedir a privatização dos serviços municipalizados e garantir que as pessoas não tenham a água mais cara, que a rede não vai ser desestruturada como está previsto com esta privatização e que não vamos ter a perda de um património imenso que é o saber e a capacidade daqueles serviços municipalizados, dos seus técnicos e dos seus trabalhadores, e defender também os postos de trabalho dos que ali estão, que são, com esta privatização, podem estar pelo menos em causa 400 postos de trabalho. Portanto, essa será sem dúvida uma primeira prioridade. Muito bem. Toda essa parte que corresponde ao programa político vai ser desenvolvida numa segunda entrevista para a qual está desde já convidado. Aliás, já estava, mas renovo aqui o convite à TVL para estar aqui connosco mais para a frente nesta campanha, nesta pré-campanha, porque nós estamos em período de pré-campanha eleitoral, e então para desenvolver todas as suas ideias que tem, com certeza devem ser muitas, por aquilo que me disse, acredito que sejam realmente muitas, para o Conselho de Loures. Muito obrigada por ter estado aqui nesta primeira entrevista. E cá estarei quando quiserem. Muito bem, muito obrigada em nome da TVL. Bernardino Soares, candidato da CDU, pela CDU à Câmara Municipal de Loures, foi hoje o nosso convidado. O próximo convidado aqui a estar presente nesta entrevista do perfil do homem e do candidato será então João Nunes, candidato pelo PS, pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Loures. Muito boa noite, obrigada pela sua atenção.